Estamos de volta, estamos só esperando você. Ontem foi celebrado o Dia Mundial da Osteoporose, data que destaca a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, com o objetivo, claro, de evitar complicações. Essa doença, minha gente, afeta quase 10 milhões de brasileiros. Mais de 80% dessas pessoas não sabem quem tem a doença. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre, claro, a importância da data e como podemos prevenir essa doença. Para conversar sobre o assunto, convidamos a ortopedista Zaira Pinto. Zaira, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, telespectadores. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a importância dessa data, falar um pouco sobre a osteoporose, né, que é conhecida também como doença silenciosa. Muita gente tem e não sabe que tem. E aí descobre da pior forma possível, que é quando tem algum tipo de fratura. Nossa Senhora. Então chega lá no consultório, chega na urgência, uma fratura de quadril, uma fratura na coluna, e aí quando a gente vai investigar, tá lá o paciente com osteoporose já de longa data. Certo? Então, só de começo eu queria que você definisse o que é osteoporose, o que causaria essa doença. Certo. Pegando o nome da palavra osteoporose, né? Osteo, osso, porose, poros. Osteoporose é o aumento da porosidade do osso. Para quem não tem essa ideia, o osso ele não é um órgão parado, ele é um órgão vivo. O osso ele está sempre sendo construído e sendo degradado. Tem células que constroem e tem células que degradam. Quando a gente é criança, as células construtoras são muitas. Então, a gente tem uma carrada de células construtoras. Quando a gente vai envelhecendo, essas células construtoras, elas decaem, elas diminuem e as células que degradam, elas aumentam muito. Então, quando a gente mais tira do que coloca, o osso vai ficando frágil, ele vai ficando osteoporótico, ele vai diminuindo a densidade, fica um osso fraco. E aí, isso é o que é chamado de osteoporose. E a osteoporose, ela tem uma escolha por gênero, não é, doutora? Exatamente. A osteoporose é mais comum em mulheres, tá? Nós, mulheres, temos os hormônios femininos, o estrogênio, que eles protegem nosso osso. Infelizmente, com o passar da idade, chegando à menopausa, esses hormônios, eles têm uma queda. E aí, essa proteção pelos hormônios femininos, eles caem e aumenta a nossa chance de ter osteoporose. É muito complicado. Quais são os fatores para essa doença? Ela é completamente genética ou também tem fatores externos? Tem fatores externos. Tem como você prevenir, tem como a gente remediar a osteoporose. Os fatores de risco são, primeiro, ser mulher, idade, né? Pacientes mais velhos, eles tendem a ter mais osteoporose. Algumas doenças tireoidianas, doenças de problema de cálcio, magnésio, que são digamos assim, a matéria-prima da constituição do osso. Se você tem alguma doença desabsortiva, também vai impactar. Tabagismo, tá? Tabagismo piora muito. Uso não regrado de refrigerantes também piora muito a qualidade óssea. Falta de sol, tá? Falta de sol e carência de vitamina D também vão piorar nossa qualidade óssea. Então, você pegar sol, você fazer uma prática de exercício, diria que os 3 pilares para você prevenir a osteoporose é sol, exercício físico e uma boa alimentação. Vou botar mais 4, e não fumar. Sempre isso, né? Olha, você falou que também a osteoporose é chamada de doença silenciosa. Isso. E é o que preocupa justamente, porque normalmente quando acontece algum problema que a pessoa descobre. Isso. Por que assim é silenciosa e por que só chega ao ponto de acontecer alguma coisa para ser descoberta? Porque ela não tem um sintoma, não é como uma diarreia que você dá uma dor de barriga, vai no médico, não. Quando a osteoporose ela vai se manifestar, quando a gente fala de fraturas sentinelas. O paciente tem um ossinho mais fraco e aí por um trauma, uma queda que não iria quebrar num osso normal, por exemplo, caiu da própria altura. Se fosse um paciente de 30 anos não ia quebrar, mas uma senhorinha de 80 anos, quando cai, geralmente quebra, porque já é um osso doente, já é um osso mais fraco, um osso que tem osteoporose. Então, as fraturas principais que a gente sabe que são as fraturas sentinelas de osteoporose são as fraturas de bacia, fraturas de coluna. Tem um fato interessante que a população vai perceber. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai encolhendo.
né? Então a gente vai encolhendo e vai se curvando. Aquilo é também osteoporose, porque as vértebras vão tendo microfraturas, elas vão encolhendo e vão envergando. Então assim, notou, ah não, minha mãe, minha avó media 1,60, eu vou medir, tá 1,57, então já é uma paciente que está encolhendo, que provavelmente tem uma doença osteoporótica um pouquinho avançada. Então podemos dizer assim, pelo menos que é um sintoma que acontece, mas como você já disse, no estado avançado. Isso, no estado muito avançado. Prevenção, você já disse, os 4 pontos principais que são muito importantes, mas também tem que ter uma visita ao médico, não é? Médico, exatamente. A gente tem alguns exames que a gente faz. Primeiro, ver o paciente como um todo, né? Um paciente global, ver como é que está a vitamina, como é que estão os hormônios daquele paciente, se ele tem algum grau de sedentarismo, obesidade, então a gente vai tratar tudo isso. E tem a densitometria óssea, tá? Que é um exame que ele vai ver quão poroso está esse osso, quão fraco está esse osso. Então a gente faz essa análise e aí a gente vai perceber se o paciente vai precisar de alguma intervenção medicamentosa. A gente também tem medicamentos que controlam, que diminuem, ou eles diminuem essa retirada de osso que acontece com a idade, tá certo? Então a gente percebe se o paciente vai necessitar de um tratamento farmacológico ou se a gente consegue só com mudança de estilo de vida mesmo tratar esse paciente. É normal que os médicos, numa visita de rotina, que um paciente faça ao consultório, que ele observe pelo avançar da idade e tudo mais, que ele solicite esse exame ou parte normalmente do paciente? Não, geralmente a gente tem que fazer esse acompanhamento, tá? Então a gente tem que pedir, porque muitas vezes o paciente não sente nada. Então a gente pede os exames laboratoriais, com o exame de sangue simples e a densitometria. A partir da densitometria a gente vai tratando, colocando aquele paciente em casinhas para ver qual o melhor tratamento para aquele doente. Só para finalizar, quem tem osteoporose, quem já está passando por essa doença, claro, numa fase mais inicial, tem que tomar alguns cuidados. O exercício também tem que ser supervisionado, né? Isso, o exercício ele é excelente, porque quanto mais... Tem uma pesquisa interessante que quando os astronautas eles foram para o espaço, a NASA percebeu que quando eles voltaram, eles diminuíam 1% da qualidade óssea, da densidade óssea por mês, até 1%. Isso é muito, muito sério. E o que é que a gente percebe? Que a gravidade é que interferia, ou seja, não tinha força sobre aquele osso. Então, o paciente deitado, ele está quase como no espaço. Então, levante da cadeira, se matricule na academia, faça um exercício para você não perder essa qualidade óssea. Zaira Pinto, ortopedista, falando aqui sobre a osteoporose. Muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Abraço. Fica com Deus.